Bom dia a todos e todas. Havendo número legal, iniciemos hoje a nossa sessão ordinária do Pleno, invocando Nossa Senhora de Fátima e nosso Deus. Discussão e aprovação das atas dos dias 12, 16, 19, 23 e a híbrida 21. Todos aprovam? De acordo. Aprovada. Registro inicialmente as ausências do desembargador Vivaldo, que está participando do encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais em Palmas. Boas-vindas ao desembargador Amauri, que retorna às sessões do Pleno após período de férias. Também ao juiz convocado Diego Cabral, substituindo o desembargador Vigílio Macedo Júnior, durante o período de folga compensatório por plantões prestados. Registro também a ausência do desembargador Glauber Rego, em razão do gozo de férias. Julgamentos jurisdicionais. Chamo o primeiro processo. O agravo interno no mandado de segurança civil 080873792/2021, e são agravantes Marcelo Guerra, Roso Ferreira da Silva Guerra. O advogado é Juliano Lira Guimarães e os agravados são o juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim e o relator desembargador Francisco Saraiva Dantas Sobrinho. E tem uma inscrição para a sustentação oral do doutor Juliano Lira Guimarães, mas está anotado aqui que está retirado de pauta, é isso? Deverá haver uma conciliação entre as partes, foi pedido, nós encaminhamos para o núcleo, retiramos de pauta. Pois não, está registrado, portanto. Segundo processo, a revisão criminal número 80753109/2022, requerente Alexandra Oliveira Araújo Ferreira da Silva, defensor público Luiz Gustavo Alves de Almeida, o relator o desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, com a revisão do desembargador Saraiva Sobrinho, tem uma inscrição para a sustentação oral do doutor Luiz Gustavo Alves de Almeida, defensor público. Está presente na sala? Está virtualmente, Excelência. Vossa Excelência está me ouvindo? Ouço bem, Excelência, estou presente virtualmente. Pois não, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora Zeneide, vice-presidente desse Sacudo Estadual, que ora preside a sessão, eminente desembargador João Rebouças, relator do feito, eméritos desembargadores, componentes dessa corte plenária, excelentíssima Procuradora de Justiça, presente à nossa sessão, serventuário de Justiça, colegas advogados que aguardam para sustentar. É mais uma vez uma grande satisfação que a Defensoria Pública do Estado ocupa essa tribuna para sustentar razões orais, no caso, é um tanto inusitado. Cuida-se de revisão criminal em face de condenação da senhora Alexandra Oliveira Araújo Ferreira da Silva, que foi condenada na comarca de Acari pela prática dos crimes em concurso material dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, além do artigo 300, a pedidos principais e subsidiários, que dependerão da compreensão dessa corte a respeito de recente mudança de entendimento jurisprudencial pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito da acumulação de figuras qualificadas com causas de aumento topograficamente atinentes à modalidade simples, naquela oportunidade aplicada ao crime de furto, mas que a Defensoria vem requerer que seja aplicada analogicamente como novácio legio, sem benefício da assistida, e seja, portanto, aplicada de forma retroativamente. A matéria, em nossa análise, está bem delineada nos autos, excelências, de modo que não é nosso foco na sustentação oral de hoje
E os pontos que gostaria de tratar, eu sigo arrazoando ao diante. Há um erro material na sentença, que, para ser bem econômico nesse arrazoado, quando dá a terceira fase da dosimetria, nos crimes dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, Sua Excelência, o doutor magistrado, intentando aplicar aumento de metade da pena, na verdade, realizou a dobra das duas penas referentes aos citados artigos. É um equívoco que aparenta ser basilar, no entanto, Sua Excelência o magistrado não percebeu, o causídico oficiante não percebeu, o Ministério Público oficiante em duas instâncias também não percebeu, e a colega da Câmara Criminal, instada a apreciar o caso em sede de apelação, também não percebeu. E por razão de lealdade, eu também, na primeira análise da sentença, não verifiquei esse erro, de modo que fui alertado pelo colega Wagner de Almeida, defensor público do Estado de Alagoas, que recebeu a família da assistida no município de Pilar, em Alagoas. De sorte que com essa contribuição pude perceber esse pequeno equívoco matemático, mas que ocasionou um aumento de aproximadamente 5 anos na pena combinada à assistida, matéria que já foi corrigida prontamente por decisão liminar, à época, Sua Excelência, a juíza convocada, a doutora Ana Cláudia, e a qual não vejo como ser modificada máxima venda, de modo que penso que as razões já delineadas são suficientes para que a liminar seja mantida. Mas há uma matéria, Excelências, que tem causado certa vacilação, inclusive na jurisprudência dessa Corte, no devido respeito, e de alguns dos magistrados, que é a acumulação de penas de reclusão e detenção quando da fixação do regime inicial de cumprimento. Separando-se as fases processuais em conhecimento e execução de pena, o entendimento da Defensoria Pública do Estado e respaldado por jurisprudência remansa da Corte Superior de Justiça, é que aplica-se na fase de conhecimento o Código Penal e aplica-se na fase de execução a Lei de Execuções Penais. Parece elementar, mas quando da fixação de regimes iniciais de cumprimento de pena em crimes cometidos em concurso material ou formal, é comum que os magistrados somem essas penas, mesmo que de naturezas diversas, ou seja, nesse caso, reclusão e detenção, para a fixação do regime inicial, o que ocasiona, costumeiramente, um regime prisional inicial mais gravoso aos apenados. De modo que esse é o caso que tratamos nos autos. Os crimes dos artigos 312 e 303, praticados em concurso material, na forma da sentença já prolatada, bem reconhecidos, reafirmados em sede de apelação e mantidos pela Corte, pela colega da Câmara Criminal, em verdade são crimes apenados com naturezas diversas, de modo que não se pode aplicar o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, que vem a um somatório prejudicial ao apenado. Quando o arrazoado, na inicial dessa revisão criminal, a respeito dessa matéria, Sua Excelência, a doutora Procuradora Naide, que sempre examina com muita percussência todos os nossos casos apresentados ao tribunal, afirma que a sentença já faz referência a essa separação, que é verdade apenas em parte, respeitando a posição de Sua Excelência, vez que a sentença separa apenas perdão pela cacofonia, a pena do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, sem, contudo, mencionar que também as penas dos artigos 302 e 303 precisam ser cindidas, ou precisariam ter sido cindidas pelo magistrado sentenciante quando da realização da dosimetria. Recentemente, quando oficiando na comarca de Apudi, eu deparei com situação semelhante, interpus recurso especial, cujo segmento foi negado nessa corte, mas que em agravo interposto pelo colega defensor Júlio Talos, titular da comarca, e é o agravo em recurso especial
2096-038, relatoria de Sua Excelência o Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, por decisão monocrática, reconhecendo a remansa jurisprudência da Corte Superior nesse sentido, determinou a reforma da sentença e do acórdão, por consequente, para que fossem cindidas as penas e executadas, primeiro a mais grave, a pena de reclusão, e depois a menos grave, a pena de detenção, ensejando naquela oportunidade regimes aberto e semiaberto, respectivamente. É, portanto, esse entendimento, Excelências, que a defesa deseja transportar também para os presentes autos. De forma reiterativa, venho reavivar os pedidos constantes da inicial. Eram essas as considerações que tinha para arrazoar oralmente, de modo que requer-se a apreciação dessa egrégia corte, com a máxima vênia a entendimentos diversos. É um pedido da Defensoria que agradece a oportunidade, Excelência. Pois não. Com a palavra o nobre relator, desembargador João Rebouças, e em seguida o revisor, desembargador Saraiva. Senhora presidente, eminentes colegas, o voto está disponibilizado e nós estamos aqui com fundamento, entendendo que houve um equívoco na decisão de primeiro grau, quando Sua Excelência o juiz da comarca de Acari julgou o processo, quando ele faz referência a um aumento de pena da metade do artigo previsto no artigo 302, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, ele, ao invés de ter aplicado somente a metade, 50%, ele dobrou a pena. Então, nós entendemos que, neste ponto, realmente o equívoco apto a ensejar a readequação da medida. Tecemos algumas considerações a respeito desse aspecto. Citamos aqui os dispositivos do Código de Trânsito brasileiro. Citamos também o recurso especial 1888-756 de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça. Doutrina de Rogério Sanches Cunha sobre a matéria. Precedente do Tribunal de Justiça também aqui do Amapá. E, por fim, julgamos procedente em parte o pedido para readequar a pena da revisionante pelos crimes dos artigos 302, parágrafo 3º, 303 do Código de Trânsito Brasileiro, tornando-a definitiva e concreta em 9 anos e 11 meses de reclusão, mantidos os demais fundamentos da sentença revisionanda, sobretudo no que concerne ao concurso material com o crime do artigo 305, também do Código de Trânsito, que é a evasão do local do acidente. É como nós estamos votando, eminentes colegas, senhora presidente. Desembargador revisor? Senhora presidente, enquanto revisor, já acompanhei o eminente relator e mantenho minha proposta de voto. Pois não, já tem sugestão de voto, mas aqui faltam esses... Como é que... Parece que falta... Só deixar aqui parado. Desembargador Cláudio, desembargador Mauri, vão votar? Eu votei, excelência. Desembargador relator. Amilcar. Eu acho que eu já tinha votado. Deve ter algum erro do sistema. Aqui está sem. Não aparece para mim esse processo Amilcar. dependendo de voto. Mas eu acompanho porque é um erro material que está sendo corrigido, né? Na situação. Isso. Era o erro Então não material. são 11 só, né? Eu já votei, senhora presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator de forma unânime. No terceiro... Obrigado, bom dia. Pois não. Obrigada, Vossa Excelência. O terceiro agravo interno na ação rescisória número 081017386-2021. A agravante é Nutricil, São Pedro Agroindustrial Limitada MI. Advogado Edinardo Silva de Araújo, agravado Neiber
Barreto Costa, advogado Fernando Antônio de Lucena Marinho. Da relatoria do desembargador Dilermando Mota Pereira, tem uma inscrição para sustentação oral do doutor Edinardo Silva de Araújo. Está presente na sala? Pois não, o desembargador Dilermando está virtualmente. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Ok, obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos representantes do Ministério Público, demais colegas que assistem a essa sessão. Neste agravo interno e no próprio memorial que eu distribuí ontem, físico porque tive problema de inclusão, encontram-se tudo quanto é necessário para que seja provido o agravo ora sustentado. Excelências, tratam os autos originários de uma ação rescisória objetivando rescindir um acórdão prolatado numa apelação civil que tramitou na terceira Câmara, na qual se alegou e provou se encontrar sobejamente caracterizada a ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica. O desembargador relator, no entanto, data vênia, talvez por não ter percebido, indeferiu a petição inicial através de uma decisão monocrática quanto à qual se interpôs o presente agravo interno. Insta a ressaltar, em que pese a Instituto da Prescrição, da prescrição ser matéria de ordem pública, que há que se ponderar que em nossos tribunais, inclusive o Tribunal Superior, reiteradamente vem se manifestando pela impossibilidade de se ventilar questão referente à prescrição que não tivesse sido alegada na fase de cognição, notadamente quando a matéria já se encontrava na fase de cumprimento do mandado executivo judicial. Portanto, a partir deste momento processual, não mais caberia alegar a prescrição do débito anterior, tendo em vista que já havia sido transformado em título executivo judicial. Portanto, excelências, a decisão agravada que indeferiu liminarmente a inaugural da ação rescisória desconsiderou o caráter de estabilidade que detém a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo, como também o fato de que a decisão do juízo de inferior instância expressamente havia constituído um título executivo judicial. Ressalte-se que a decisão agravada desconsiderou que pode sim ser tal atacado por ação rescisória. Evidência disso é que o atual CPC, no artigo 701, parágrafos 2º e 3º, além de repetir a mesma disposição do artigo 1102b do Código de 73, previu expressamente o cabimento de ação rescisória contra a decisão que converte o mandado de pagamento em mandado executivo. Ora, ainda que prevalecesse a tese de que a conversão do mandado não constituiria coisa julgada, é necessário ressaltar que foi também desconsiderada pelo nobre relator a manifesta violação à norma jurídica, reproduzida no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 7º do atual CPC. Isto porque a impugnação ao cumprimento de sentença não versou sobre prescrição superveniente, mas sim sobre a prescrição do próprio título que ensejou a propositura da ação monitória. Excelências, é evidente que a decisão de conversão do mandado é dotada de estabilidade característica da formação da coisa julgada. Consequentemente, decisão posterior que ele desconstitui, ao arrepio das permissões legais para tanto, constitui sim ofensa à coisa julgada, cuja proteção é necessária e imprescindível para garantir a estabilidade jurídica. Para além da tese da ofensa à coisa julgada, houve também manifesta violação à norma jurídica. O juiz recebeu os embargos à penhora como impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou o juiz de inferior instância de atentar que o rol de matérias possíveis de serem alegadas em tal peça processual era taxativo, não se enquadrando a prescrição do título em nenhuma das hipóteses ali previstas. Portanto, ao julgar procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, oposta com base na prescrição do título, que inicialmente tinha força executiva, o meritíssimo juiz de inferior instância violou manifestamente
o artigo 475L, 6º do CPC de 73, vigente à época, tendo em vista que esse processo teve início nos idos de 2004, 2005. Merece ser ressaltado que a não oposição regular de embargos, a monitória pelo agravado, após a devida intimação do mandado de pagamento, configurou clara renúncia tácita da prescrição pelo prescribente, nos termos previstos no artigo 191 do Código Civil. Operada, portanto, a renúncia tácita da prescrição pela parte interessada que dela aproveitaria, não poderia esta ser posteriormente revista, pois constituído o ato jurídico perfeito. Portanto, excelências, é possível sustentar que o venerando acórdão que manteve a sentença proferida no processo de origem merece ser rescindido, através de ação rescisória, por clara violação dos incisos 4º e 5º do artigo 966 do CPC. Em consequência disso, impõe-se a reforma da decisão monocrática do relator, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, permitindo-se assim que tenha regular prosseguimento a ação rescisória. Portanto, rogando vênias pela alegação divergente, com o entendimento do desembargador relator, diante de tudo quanto consta no agravo interno, quanto consta do memorial que foi entregue, da mesma maneira como as considerações que aqui estou fazendo, eu requeiro que o nobre relator, se mudar esse entendimento inicial que teve quando indeferiu a inicial, que desta feita reforme a sua decisão. Caso assim não considere e prefira manter o seu próprio voto, eu peço aos demais membros desta Igreja Corte que, caso não se convençam, mas que tenha despertado pelo menos um mínimo de dúvida a respeito do que aqui estou sustentando, que peça a vista dos autos para que eu analise de uma maneira mais detida e para que votem pelo provimento. Finalmente, agradeço a todos pela paciência e pela atenção. Obrigada, Vossa Excelência. Quero só fazer um registro da suspeição nesse processo do desembargador Amaury Moura Sobrinho. Consignado de ordem, Excelência. Obrigado. Pois não. Com o relator, desembargador Dilermando. Vossa Excelência, me ouve? Presidente, eu sugiro a Vossa Excelência que suspenda o julgamento desse processo para a gente que possamos ouvir o relator. E aí, naturalmente, com a presença do relator em sala, retomaríamos o julgamento. Minha sugestão só para... Não, todos concordam? Todos concordam? Então, fica suspenso enquanto resolve aí a parte da internet. Chamo, portanto, o quarto processo é o conflito de competência civil, número 080-7491-27-22, suscitante juiz de direito da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 18ª Vara Civil, também dessa comarca. É de minha relatoria, portanto, eu passo a presidência a Vossa Excelência, desembargador Amaury Moura Sobrinho. Pois não, Excelência, assumo a presidência com muita honra. Esse processo me parece houve destaque, é isso, Excelência? Desembargador Amaury. Pois não, desembargador. Desembargador. O processo número 4 é o conflito e o número 5 também é um conflito de minha relatoria. Eu pedi para destacar, para debater, não necessariamente para eu divergir do voto da relatora, tanto é que meu voto não diverge. É para discutir uma tese que eu trago no processo número 5, para a gente poder debater e firmar o mesmo entendimento nos dois processos, visto que são situações bastante semelhantes. Minha divergência no voto seguinte, que é o número 5, esse processo tem o fundamento do conflito é porque a mesma parte ajuizou 24 ações na mesma hora, minutos diferentes apenas para o tempo de ajuizamento. 24 ações pedindo indenização por danos morais devido à cobrança de tarifas e
essas relações bancárias que nós temos em grande volume. E aí, nessas ações, são pedidas indenizações por danos morais em cada relação jurídica dessa, em cada relação contratual dessa. A meu ver, é uma clara demonstração de que a parte peticionou 24 vezes para obter 24 indenizações por danos morais sobre o mesmo fato ou fato semelhante, porque uma inscrição indevida, a primeira gera o dano moral, a segunda, a terceira, a quarta, o entendimento é de que não geraria mais o dano moral. Então, admitir 24 ações distribuídas para o mesmo juiz, ele obteria uma indenização por dano moral. Para 24 juízes diferentes, ele poderia obter 24 indenizações por dano moral, devido a 24 inscrições indevidas não identificadas como de uma mesma relação contratual ou de várias relações contratuais com a mesma instituição bancária. No processo número 4 de relatoria da desembargadora Zeneide, que preside a sessão, são 2 inscrições. E, naturalmente, que a tese jurídica é a que todos nós conhecemos. São contratos diferentes, portanto, não haveria conexão entre essas ações, porque é a mesma parte, mas são 2 contratos. Então, aparentemente, não chama a atenção de que aí há uma pretensão de obter 2 indenizações ou mais pela mesma inscrição, ou por 2 inscrições, porque são 2 contratos diferentes. O que me chamou a atenção no número 5 é que são 24 ações distribuídas em minutos diferentes. A cada minuto uma ação dessas 24, pedindo indenização por 24 inscrições indevidas. Então trago a tese para debater, mas com esse detalhe. Do ponto de vista processual, nós teríamos 24 contratos. Então, o objeto da pretensão pode não caracterizar a conexão, porque são contratos diferentes, embora o pedido é de indenização por inscrição indevida, mas decorrente de contratos diferentes. A mesma hipótese do processo da desembargadora Zeneide, são 2 contratos diferentes. A diferença de um para outro é a quantidade de contratos e de ações. Mas precisamos debater esse tema para sabermos. Nós vamos admitir em juízos diferentes com a possibilidade de 24 indenizações por danos morais por inscrição indevida, ou vamos discutir que, neste caso, deveria reunir todos esses processos em um só juízo, porque daí evitaríamos essa possibilidade de multiplicar as indenizações por danos morais decorrente de, digamos, de uma relação jurídica repetida. É só isso que eu quero debater para ouvir a opinião do pleno e firmar o entendimento. O que o plenário, ou a maioria do plenário, entender, eu vou aliar-me a esse entendimento, ou conforme o que eu ponho no processo número 5, ou conforme o entendimento da desembargadora Zeneide. Eu só quero que o pleno tenha conhecimento do fato para debater e decidir. Pois não, excelência. Desembargador, com relação ao 4º, Vossa Excelência disse que são 2 contratos diferentes. Contratos diferentes. E com relação ao 5º, são 24 ações, todas com contratos diferentes. Todas com contratos diferentes. Com a mesma parte. O mesmo autor, e aí 24 inscrições. O mesmo autor, 2 inscrições. Mas esse das 24, desembargador Ibanez, ele refere-se ao mesmo contrato ou a contratos diferentes? A contratos diferentes. Porque são aquelas relações. Então, um empréstimo aqui, outra ali, uma modalidade essa, outra aquela. Tá? Então, não é o mesmo contrato que gera 24 ações. Senão, era ações repetitivas. Aí não geraria conexão. Sim, litispendência. No outro caso, não. Nós estamos falando de contratos diferentes e pedidos que, no caso dos 24, pode até ser demandado diferente. Então, seria mais um ponto para não caracterizar a conexão. Por isso que a tese processual é seguindo o entendimento da desembargadora Zeneide. Se formos olhar do ponto de vista exclusivamente processual, o que nós estamos vendo é possibilidade de, digamos, uma pretensão
de obter mais vantagem devido a uma inscrição, porque o dano moral em inscrição nós sabemos que é pela primeira. Na segunda inscrição válida, já não há mais dano moral. Ou, aliás, na segunda inscrição anulada, já não há mais o dano moral, porque o dano já foi indenizado no primeiro momento. A desembargador Ibanez, Vossa Excelência permite uma parte? Permite, desembargador, eu quero pedir aos colegas que vamos debater o assunto. Eu estou com saudade desse debate. Então vamos lá. Me parece que a única coisa a se decidir aqui é a questão da competência. Isso mesmo. Era só. Eu esperava debater mais. Não, mas sobre isso aí debate. Agora, sobre o dano moral, se vai, se tem. Tá certo, mas nós precisamos definir a competência e me chamou a atenção esse detalhe. Apenas isso. Desembargadora Zeneide, Vossa Excelência mantém o entendimento quanto a... Não, por enquanto eu mantenho. Agora seria bom que a gente tivesse assim, outras luzes aí dos nossos colegas, porque pode ser que a gente até retire de mesa, né, o termo técnico, para analisar em face, inclusive, do último, que também é a mesma matéria. São 24 ações com contratos diferentes. Igualmente é o meu, que são 2 contratos, segundo aí. E aí a gente tem alguma sugestão, algum registro? Tem que começar o debate com quem está divergindo. No caso da desembargadora Zeneide, eu percebo aqui que não há divergência. Não é isso? E no desembargador Ibanez, há sim divergência. Aqui, sim. Não, aqui tem a divergência do desembargador. O meu. No seu, não há, até agora não há divergência, Excelência. Não, eu estou dizendo, faltam ainda votar, segundo aqui, o desembargador Cláudio e o desembargador Dilermando. Desembargador Cláudio, como vota? Eu acompanho, eu acho que há conexão sim. E acompanho os desembargadores Zeneide, Dilermando, Ibanez e os demais. No caso, em ambos os processos, né? Então, no primeiro, o voto do desembargador Cláudio é divergente da desembargadora Zeneide, que não entende por não haver a conexão. E o meu, que eu entendo por haver a conexão. Então, o desembargador Cláudio diverge da desembargadora Zeneide no processo. É isso? Não acompanho. Acompanho a desembargadora Zeneide. Eu estou aqui. Isso. Estamos votando 4, não é? Isso. E o 5 é a mesma pessoa. A mesma pessoa. São as mesmas partes. As mesmas partes 24 vezes. Também não. O relator, nesse caso, o desembargador Ibanez. Eu admiti a conexão. Sim. Então, o meu voto está divergindo do desembargador Zeneide. Embora nele, no processo dela, eu não resistiria à divergência, mas destaquei. para destaque. No caso, seria a declinação da competência de ofício em matéria de competência relativa, que não pode ser de ofício, né? Segundo enunciado do STJ, não é isso? Não, mas nós estamos falando que foi suscitado o conflito. Sim, mas esse conflito foi em face disso, não? Eu entendo que devem ser reunidas as ações. Em ambos os casos. Mesmo contrato diferente, são partes iguais, não é? Sim. Partes iguais. Tá. No caso, diverge do desembargador Ibanez. Não, ele não está reunindo as ações. Eu reúno as ações. Eu estou de acordo com ele. No caso, A desembargadora Zeneide está declinando. A desembargadora Zeneide não reúne. Não, mas porque ela seria declinação de ofício, né? Mas e aí a gente teria que decidir. ela não está reunindo. O que eu tinha... Não registrar o
desembargador Ibanez não tenha registrado discordância, mas aí teríamos votos contraditórios na mesma situação, ao que me parece. Perfeito. O que eu acho caso, que... senhor presidente, eu vou divergir da desembargadora Zeneide e vou divergir da desembargadora Zeneide no 4 e vou acompanhar o desembargador Ibanez no 5. Eu estou retificando meu voto aqui porque está mal colocado. Se tem direito para os dois. Sim. Desentendimento de Ibanez. Isso. Eu fico só com relação aos argumentos do desembargador Ibanez, realmente não tenha dúvida que aí nós teríamos uma forma de utilização da máquina judicial para trazer um benefício realmente que talvez não seja o correto. Mas a minha preocupação é a questão processual, porque, como eu disse, nós temos contratos diferentes na situação. E, se não me engano, esses processos são aqueles relativos a Serasa Limpa Nome, desembargador Ibanez? Isso. Porque aqui, no caso do número 4, a desembargadora Zeneide está julgando procedente o conflito para reconhecer como juízo competente para analisar o feito e julgar o juízo da 18ª Vara Civil da Comarca de Natal, não é? Que é o juiz suscitado. No caso do desembargador Ibanez, a conclusão do voto de Vossa Excelência, porque... Para reunir para o primeiro juiz que recebeu a distribuição do feito, né? Quer dizer, todas as 24 demandas seriam reunidas em um mesmo juízo. Consequentemente, a partir desse raciocínio de Vossa Excelência, no caso das desembargadoras Zeneide, também seria. Também seria. Eu mudaria o voto aqui de acordo com o debate, eu mudaria o voto para reunir em um mesmo juízo, seja A ou B. Não discuto qual será. O que conheceu primeiro. O que conheceu o primeiro processo receberá os demais. Em razão da matéria? Pois o fundamento seria esse, né? Em razão o que alguns chamam de prejudicialidade externa. Esses termos processuais ficam para os processualistas, que aqui tem vários. Então, definir qual seria a terminologia adotada para isso. Mas, a meu ver, quando se demanda com essa pretensão, porque para eu fundamentar com base na possibilidade de usar a máquina, como o desembargador Amilcar fez referência, a máquina judiciária para obter duplicidades de vantagens, isso não tem um termo na legislação para evitar isso. É questão processual. Né? É uma questão processual. Então, eu acho que nós devemos ponderar esta parte e não necessariamente admitir a reunião por conexão, porque tecnicamente não caracteriza a conexão, visto que as causas de pedir são decorrentes de processos diferentes. Tá? Mas a reunião seria para evitar a possibilidade, digamos, de julgamento conflitantes. Não seria porque não estamos diante de julgamento conflitante. Cada um pode dar uma indenização que achar até em valores diferenciados. Mas a excepcionalidade do caso recomendaria que os processos tramitassem no mesmo juízo. E aí, se do ponto de vista processual, se o tribunal preferir nominar, poderia chamar por prejudicialidade externa, que aí não é conexão, necessariamente uma conexão. Diante desses registros que foram feitos, eu vou retirar de mesa ou de pauta para uma análise melhor, inclusive o segundo, que aí já está sendo ventilado agora nessa assentada. O segundo que eu digo é o quinto, né? Que é do desembargador Ibanez. Porque realmente essas situações que ele tem posto, que eu estou até analisando, que realmente entrar com 24 ações em contratos diferentes, né? Talvez aí, como foi falado, usando a máquina
do Judiciário, eu preciso refletir melhor. Pois não, Excelência. Só uma observação. Mesa, Só uma observação aqui. Como bem disse o desembargador Cláudio, nós estamos aqui, o conflito é para decidir apenas sobre a competência. Mas, indo um pouco mais além, apenas porque, como as questões suscitadas pelo desembargador Ibanez não deixam que a gente possa ver um pouco mais, a gente também tem que ver se são contratos diferentes, é possível que haja inscrições legítimas e haja inscrições ilegítimas. Mas aí o que nós temos decidindo agora é a questão da competência processual. Perfeito. Então nós não podemos adiantar uma situação... o mérito em si... Por isso que ficaria para a prejudicialidade externa. Eu não posso dizer que todas as inscrições gerarão indenizações. Há a possibilidade. Então, reunido no mesmo juízo, esse juízo único tem condição de verificar quais as inscrições ensejam indenização e quais aquelas que já foram, digamos, indenizadas. Mas é exatamente o limite que o desembargador Cláudio fez, é a fixação de competência. Então, é só fixar a competência e pronto. Aí o restante é quem for julgar o mérito decidirá. Perfeito. Vossa Excelência retira de mesa para debate. A questão divergente já foi levantada, a desembargadora relatora retira de mesa e na sequência, então, na processão nós discutiremos mais aprofundadamente. Proclamado, então, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Não. Eu vou só registrar e também vou pedir vista. Fica porque na conclusão do debate os dois seguirão a mesma decisão. Exatamente. Perfeito. Então estamos próximo. O quinto, conflito de competência 0807760. É esse meu que eu fiz referência. É esse. É o mesmo. Todos estão Exatamente esse. O quinto, o quarto e o quinto. Não, eu ia só fazer um registro. Ah, pois não. Então, esse conflito de competência civil, número 08077606622, suscitante é o juiz da 9ª Vara Civil e o suscitado é o juiz da 18ª, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, que teve esse destaque, né, esse debate, e eu peço vênia a todos que eu estou pedindo vista desse processo. Todos aguardam? Estão me ouvindo? Todos aguardam? Registro, portanto, e finalizando. Parece que o desembargador Dilermano agora está querendo... Então vamos retornar aí para o desembargador Dilermano. Retornar. O agravo interno, né? Sim. Então retornamos aí ao processo em que o desembargador Dilermando é o relator, com a palavra, por favor. Não Todos estamos estão ouvindo. ouvindo? Ah, agora, sim. Sim, agora pode falar. Não estamos ouvindo. Quero... Pode falar, desembargador. Estão me ouvindo todos? Sim, agora sim. Pode seguir. A sustentação oral já foi feita, não é? E o voto está disponibilizado. Eu estou vendo aqui que estou com um problemazinho técnico aqui. Posso ajudar, Vossa Excelência, falando da ementa? Sim, pois não. Pois não. Eu agradeço. Senhora Presidente, eu vou pedir vista do processo, até porque iria pedir. Então, ficaria a posição para a próxima sessão, inclusive do próprio advogado, que precisa ouvir o relator, não é? Nesse correto. Para justificar. Está com vista para o desembargador Cláudio. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Então, porque se quiser eu tenho a ementa aqui, mas o desembargador Cláudio está pedindo a vista, mas eu posso ler a ementa aqui, que o advogado precisa tomar conhecimento. Então, eu acho que estão disponíveis a ementa, o voto, o relatório. Agora, a questão aí me parece que é indeferimento da inicial. Isso é o que está a se decidir, indeferimento da inicial, não é, desembargador? Então eu vou me limitar a examinar
essa questão do cabimento ou não do indeferimento da inicial. Vossa Excelência está pedindo vista, é isso? Alguém quer se manifestar ou já com vista para o desembargador Cláudio Santos? Todos aguardam? Então, vistas do terceiro processo para o desembargador Cláudio Santos. Agora sim, finalizados os julgamentos jurisdicionais, declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa temos as minutas foram encaminhadas para os respectivos desembargadores. Trago a primeira minuta. Está me ouvindo? Sim, pois não. Eu vou pedir licença para me ausentar, porque eu estou com um problema técnico aqui. Pois não. Pois não, desembargador. Pois não. Então, seguindo, minuta de resolução que dispõe sobre a denominação do auditório do Fórum dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Natal e de outras providências, e essa denominação é Heitor César Costa de Oliveira. Todos aprovam? Senhor presidente, eu gostaria até de saber quem é a pessoa. Olha, eu recebi essa pauta e assim, deve ter um currículo, alguma coisa no processo, alguma informação. Quando a gente substitui desembargador, eu estou apenas... mas foi para cada um dos gabinetes. Eu recebi, mas eu não tenho a justificativa de quem seja a pessoa. É funcionário, é uma pessoa pública, é magistrado. Presidente. Eu gostaria de votar, mas... Eu posso esclarecer quem é Heitor? Sim, pois não. Heitor foi o secretário de Gestão Estratégica do Tribunal, prestou excelentes serviços e, posteriormente, ele assumiu funções de gestão estratégica junto aos juizados especiais, também prestando excelentes serviços lá. Daí a lembrança dele junto à sala dos juizados especiais, por essa razão. Mas está vivo? Não, infelizmente ele faleceu ano passado de um câncer. Ótimo. Sim, aquele rapaz lá do complexo, né? Perfeito, ele é uma pessoa extraordinária, por isso foi recordado para este momento. Isso. De fato, conheci. Sem dúvida, merecedor e póstumo. Todos concordam? Concordo, sim. Então, aprovada. A segunda minuta de resolução dispõe sobre alterações na estrutura organizacional desse poder e dá outras providências que também foi encaminhada para os respectivos... Foi correndo, um corredor. Todos concordam com a segunda? Não, era oficial de justiça daqui. Todos concordam? Concordamos. A terceira, homologação de resolução. Submeter para homologação da Corte ato da Presidência que, ad referendum, estabeleceu a Resolução 6522, que dispõe sobre a competência para processar e julgar crimes por ato de violência político-partidária. A resolução foi publicada no Diário em 27 de setembro de 22. Todos homologam? Homologo, senhor. Pois não. E a quarta, indicação de desembargador. Considerando a assunção do desembargador Expedito Ferreira ao cargo de vice-presidente do TRE, faz-se necessária a indicação de membro da Corte para assumir mandato em caráter residual da Coordenadoria Estadual dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, sugerindo à presidência o desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque. Todos concordam? De acordo, excelência. Aprovado, então. Expediente? Pois não. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, apresento meus agradecimentos pelo voto de congratulações, objeto do ofício de número, ao mesmo tempo em que o parabenizo pelas ações desse tribunal, atenciosamente. E no mesmo sentido, o ofício do excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira de Souza, corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, agradeço a vocês pelas congratulações em razão da minha posse na vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral, externado por meio do ofício de número. Aproveito o ensejo para renovar protestos
de estima e apreço e solicito a gentileza de repassar meus sinceros agradecimentos aos demais membros dessa corte, cordialmente e somente, Excelência. Pois não, obrigada. Indicações e propostas, tem aqui a moção de congratulações pelas passagens de aniversários do desembargador Amilcar Maio, ocorrido hoje, nesta data. Que beleza, parabéns, fico com muita saúde. Obrigado. Também no desembargador Dilermando Mota, que será dia 11 de outubro, e a desembargadora Célia Smith, no dia 7 de outubro. Amanhã, então, né? Depois de amanhã. O desembargador Deusdete Maia, que ocorrerá no próximo dia 18 de outubro. Então, a todos os parabéns. Dizendo também que aprazar a sessão extraordinária do Tribunal Pleno para o dia 3 de novembro, quinta-feira, às 9h10. Ficou de conversar com a presidência da Câmara Criminal, para saber se dá para marcar para 9 ou 10 horas. Desembargador, Saraiva, presidente da Câmara Criminal. Estou substituindo o desembargador Glauber. Nós temos sessão e normalmente ela dura até 10h30, em razão das várias sustentações que agora está se proliferando. Então, minha sugestão é que seja depois desse horário. 11 horas, está bem? 11 horas. Será? Desembargador Amauri, suas luzes. Dia 3 de novembro, quinta-feira. Podemos colocar 11 horas? Então, pronto. Essa sessão do dia 3, quinta-feira, será, então, às 11 horas. Após a Câmara Criminal, né? Um aviso aos integrantes das câmaras cíveis, bem como ao representante do Ministério Público, da realização da sessão híbrida, da sessão cível, logo mais, após a sessão do Pleno, na mesma sala, aqui, conosco. São 2 processos, tão somente, nessa sessão cível. Eu quero deixar também registrada, agora dia 3, pela Igreja Católica, dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Realmente, para quem é católico e quem gosta, né, de enaltecer os santos, todos sabem a história deles, que foram martirizados, assim, brutalmente pelos holandeses, e eu gostaria somente de deixar esse registro de semanas, inclusive lá em Nazaré, está acontecendo, continuando as solenidades dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, aqui pertinho de nós. Todos concordam? Indicações e propostas, desembargador Amauri. Não tenho, senhora presidente, apenas agradecer os votos de boas-vindas e dizer, naturalmente, da honra e da alegria de poder retornar a esta corte. No mais, acompanhar, como já o fiz, todas as proposições vindas da presidência e, em particular, saudar o querido colega e amigo aqui presente pela passagem do seu aniversário, o desembargador Amilcar Maia. Me parece, senhora presidente, que o desembargador Ivan Meira Lima, não sei se foi, também é de outubro, não é isso? Não eu sei. acho que eu sei que a diferença dele para o desembargador Deusdete são 5 dias. Eu não sei se ainda é de outubro, mas ele é bem pertinho. Eu não sei se é de outubro ou é de Veja aí, mas não, ficaria para outra sessão, há tempo ainda sempre de consignar e lembrar dos colegas. A assessoria está dizendo que é dia 23 de outubro, dia do aviador. Mas aí tem uma sessão dia 19. Ok. Tá bem, então. Vamos aguardar. É só, excelência. Desembargador Cláudio Santos. Senhora presidente, prazer enorme em revê-los a todos, funcionários, magistrados, representantes do Ministério Público. Esse contato pessoal me dá uma satisfação especial. Mas registrar aí meus cumprimentos, desejando saúde para o desembargador Amilcar Maia, que aniversaria hoje, se preparando aí para grandes tarefas, grandes exercícios de gestão. E, enfim, que nós possamos nos encontrar aqui sempre, pessoalmente,
porque isso com certeza melhorará a qualidade das nossas decisões. Pois não. Desembargador Roberto Guedes. Senhora Presidente, reiterar aqui o voto de bem-vindo do desembargador Amauri, nosso decano, e me associar aqui ao aniversário do Amilcar, hoje o dia, deve ser muita festa, parabéns, muita saúde. Só isso, Excelência. Desembargador Saraiva. Bom, desembargador Amilcar. Colocaram aqui. Desembargador João, desculpe. Não há de que, senhor presidente. É subscrever as propostas já apresentadas por Vossa Excelência e, particularmente, apresentar meus parabéns ao desembargador Amilcar, rogando a Deus que ilumine Sua Excelência e que lhe dê muita paz e muita saúde. Obrigado. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Eu me somo às proposições, em particular os cumprimentos ao desembargador Amilcar. Só perguntaria o horário e o local das comemorações. Boa é só, pergunta. presidente. Desembargador Amilcar. Quero dizer, Excelência, que é o desembargador Saraiva que já começou. A minha melhor comemoração está aqui ao lado dos meus colegas, que é uma satisfação muito grande aqui. É a melhor festa que eu posso imaginar, com todos aqui presentes, com muita saúde. E agradeço imensamente as proposições. Desembargador Dilermando saiu, né? Ele pediu para sair em face da dificuldade técnica. Juiz Diego Cabral. Senhora Presidente, eu queria primeiramente agradecer as boas-vindas aqui à Corte, na substituição do desembargador Vigílio. Adiro a todas as proposições, como já manifestei antes, e especialmente aqui eu gostaria de congratular o desembargador Amilcar pelo aniversário. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na vice-presidência, sei do ser humano que ele é, por isso que fico muito feliz em saber do aniversário dele, desejando muitos quilômetros em 2 rodas, que é a paixão dele. Eita, desembargador Ibanez. Presidente, eu concordo com as manifestações, parabenizo o desembargador Amilcar e quero dizer que vou atrasar um pouco o presente dele. O presente dele será meu voto na eleição do final do mês, daqui para o final do mês. Então acho que é o melhor presente. Ele disse que a melhor comemoração é estar conosco, o melhor presente é meu voto para ele ser o presidente desta casa. Paz, que é inteligente, viu? Desembargador Ibanez. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero inicialmente dar os meus parabéns ao desembargador Amilcar pelo seu aniversário de hoje e também pedir que eu possa subscrever em relação ao desembargador Deusdedit Chaves Maia, que por muitos anos foi desembargador e presidente deste tribunal. Faz muita falta ainda hoje aqui, registro pessoalmente esse detalhe. Quero também agradecer a todos os senhores pela indicação que Vossa Excelência fez e aos colegas por terem me indicado para a Coordenadoria Estadual dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública. Sou magistrado de carreira e não posso rejeitar nenhuma indicação, sobretudo do Pleno, a quem me curvo, e, portanto, farei o possível para honrar esta casa e corresponder com a confiança em mim depositada. Muito obrigado a todos. Pois não, doutora Marta Daniele. Primeiramente, Excelência, acompanhar as proposições de Vossa Excelência e, em especial, destaque os meus parabéns ao desembargador Amilcar Maia, vida longa desembargador, bem como também do desembargador Dilermando, em data que se aproxima. Aos dois, meus parabéns. Obrigada. Doutor Eduardo Pinheiro. Sem proposição e externar meus parabéns ao desembargador Amilcar. O Ministério Público, doutora Elaine. Meu bom dia a todas e a todos. Reforçar, né, os votos de parabéns ao desembargador Amilcar e ao desembargador Dilermando, desejando muita saúde, paz e felicidades e um profícuo trabalho nesse novo ciclo. Parabéns. Obrigada. Nós encerramos então a sessão administrativa. E só enquanto configura a próxima sessão civil, a gente retoma daqui a pouco. Obrigada a todos.